mais uma aula. Na verdade, a nossa última aula, né? Por isso que eu já fiz uma apanhada aí de algumas coisas que a gente estudou. Coloquei algumas coisas que eu achei interessante também, umas questões bonitas, para a gente ir trabalhando nessa nossa última aula. O próximo encontro que eu vou ter com vocês não vai ser com o grupo todo, vai ser com uma parte só, que geralmente é uma parte pequena que participa da tutoria. Mas para quem não participa da tutoria, hoje é o nosso último encontro. Deixa eu colocar aqui para compartilhar, para a gente começar a nossa diversão, né? Ó, vocês tiveram acesso à lista, né, anteriormente. Tem alguma questão que vocês gostariam de indicar para eu já começar por ela? Ou eu posso seguir a ordem normalmente? Mestre, o senhor gostaria que deixasse o microfone habilitado o tempo todo? Sim, pode ser. Qualquer coisa, se Ok. alguém tiver com ele aberto, a gente avisa. Isso, eu muto ele. Então permiti Pronto, o microfone. beleza. Pronto, pessoal. Se vocês disserem algo, aí eu vou no que vocês disserem. Se ninguém falar nada, eu vou seguindo pela ordem. Vou deixar aqui o chat disponível para eu ver também. Pronto. Então, vamos lá. Ninguém se manifestou em contrário, então eu vou seguir a ordem. Ó, a primeira questão foi questão que eu fiz para um dos nossos simulados de outras edições. Em outras edições eu trabalhei desde o comecinho, né? Aí eu trabalhei com mais atenção aquela questão lá da desigualdade das médias. E dentro dos simulados que nós propomos, uma das questões que eu coloquei lá para o pessoal foi essa aqui. Então, veja, você tem um conjunto A contido nos reais, e esse A, todos os números são maiores do que zero, são positivos e não pode ser igual a zero. A ideia é assinalar qual das afirmações abaixo é a falsa. Para resolver essa questão, você precisa lembrar duas coisas. Primeiro, o que é a média harmônica, o que é a média geométrica, o que é a média aritmética e o que é a média quadrática. Isso é a primeira coisa, você tem que saber essas fórmulas. E a segunda é a desigualdade envolvendo elas. É que a geométrica é maior do que ou igual à harmônica, que é menor do que ou igual à aritmética, que é menor do que ou igual à quadrática. Aí só lembrando, para quem possa estar esquecido, para três números, a média harmônica é igual a 3, que divide 1 sobre x, mais 1 sobre y, mais 1 sobre z. A geométrica é a raiz cúbica do produto dos três números. A aritmética, todo mundo conhece. Eu vou escrever só pela formalidade. É x mais y mais z dividido por 3. E a quadrática, ela é bem parecida com a aritmética, só que a gente tira a raiz do quadrado da média dos quadrados dos números, né? Por isso que a gente chama de média quadrática. Beleza. Aí, agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar cada uma das afirmações e tentar observar nelas quais desigualdades estão aparecendo, porque você observa que, tirando a letra D, todas as questões que estão aparecendo explicitamente envolvem desigualdades. Então, vamos lá para a primeira. Ó, esse tipo de questão
onde você tem, por exemplo, uma soma de frações e você observa que tem os mesmos fatores aparecendo no numerador e no denominador, geralmente isso aqui leva o cara a pensar num cancelamento. Aí, qual é a ideia aqui? É você pegar uma dessas desigualdades e tentar encaixar essa realidade aqui, tentar chegar nessa realidade. Alguém chegou a tentar e usou alguma das desigualdades aí e gostaria de comentar? Esse silêncio quer dizer um não, né? Então veja, eu vou usar aqui a desigualdade entre as médias Ô, professor, aritméticas. Oi, esse, essa lista foi de agora, foi? Ou foi de antes? eu mandei ela no meio da semana, eu acho que foi na Ah, quarta ou na então, quinta. Na não quarta ou peguei. na Eu quinta, não. peguei aquelas parecidas lá atrás, mas não estou lembrado mais onde foi que eu coloquei. Não, Tá bom, ela foi obrigado. recente. Eu acho que eu mandei ela no final de semana, ou foi na segunda, alguma coisa assim. Como eu dizia, eu vou aplicar a desigualdade das médias aritmética e geométrica, mas eu não vou aplicar para os números x, y, z. Eu vou aplicar para essas razões aqui, ó. Então, letra A, pela desigualdade, vou colocar assim, por aritmética maior do que ou igual a geométrica, nós temos o seguinte, x sobre y mais y sobre z mais z sobre x dividido por 3, ou seja, isso aqui é a média aritmética desses três números, ela é maior do que ou igual à média geométrica dos três números. Por que que eu usei a média geométrica? Porque a média geométrica, ela vai envolver o produto. E os produtos aqui, eles vão se cancelar, porque você tem x sobre y, y sobre z e z sobre x. E como todos esses elementos, eles são maiores do que zero, você pode fazer o cancelamento aqui tranquilamente. Então, isso aqui é igual a 1. Aí, só é você pegar o 3 que está dividindo e passar ele multiplicando, que o resultado segue. Então, logo, a afirmação é verdadeira. Aí, beleza. Não pode ser a letra A falso. Vamos para a letra B. A letra B, a ideia é a mesma, só que vai ter uma leve diferença aqui na forma de trabalhar. Eu também vou usar a desigualdade das médias, aritmética e geométrica, porém eu vou usar ela em pares. Então, veja, por A maior do que ou igual a G, aplicada aos pares, nós temos o seguinte, ó. Então, eu vou fazer a média aritmética de x quadrado com y quadrado, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado dividido por 2 é maior do que ou igual a raiz de x ao quadrado vezes y ao quadrado. Porém, como esses números x e y eles são maiores do que zero, eles são números positivos, eu posso cancelar o quadrado com as raízes e não preciso me preocupar com a questão do módulo. Então, eu cancelo aqui as raízes com quadrado e passo 2 multiplicando. Aí eu fico com x ao quadrado mais y ao quadrado maior do que ou igual a 2xy. Aí eu posso usar o mesmo raciocínio para y com z. Então, ó, y quadrado com z quadrado dividido por 2 é maior do que ou igual a y quadrado vezes z quadrado.
Aí é a mesma ideia, vai ficar y ao quadrado mais z ao quadrado maior do que ou igual a 2yz. Se eu estiver indo muito rápido, pode me parar, beleza? Só é falar. E vou aplicar agora para z e x. Z quadrado, x quadrado sobre 2, maior do que ou igual a z quadrado, x quadrado. Aí vai ficar y quadrado mais x quadrado maior do que ou igual a 2zx. Aí veja que nesse tipo de problema, qual é a estratégia para o cara trabalhar? A estratégia é você tentar olhar para um dos lados e tentar obter ele. E foi exatamente isso que eu pensei aqui, ó. Eu pensei em obter esse lado aqui, x quadrado, y quadrado, z quadrado. O cara um pouco mais, assim, um pouco mais emocionado, ele iria tentar usar a média quadrática, porque na média quadrática já tem x quadrado, y quadrado, z quadrado. Mas tem esse 3 aqui e tem a raiz que é problemático. Aí o meu pensamento foi, aqui eu tenho os números elevados ao quadrado e aqui eu tenho o número sem estar elevado ao quadrado. Ou seja, foi tirada uma raiz aí em algum momento. Aí é onde vem a ideia de usar a média aritmética com a média geométrica. Aí, beleza. Se eu somar todo mundo aqui, somando as desigualdades, segue o resultado. Porque, veja, eu não vou fazer a conta, só vou falar. Se você somar todo mundo que está aqui, você vai ter 2x, 2y, 2y e 2z. Ou aqui eu escrevi errado. E 2z. E desse lado você tem 2xy, 2yz, 2zx. Aí você vai conseguir cancelar o 2 desse lado com o 2 desse lado. E você obtém exatamente o que está sendo pedido aqui para verificar. Então, aqui é verdadeiro, aqui também é verdadeiro. Tudo bem até aqui, pessoal? Ó, um colega colocou aqui z quadrado mais x ao quadrado igual a 2x. Você não pode garantir que isso aqui é verdadeiro. Você pode garantir que isso aqui é maior do que ou igual. Agora, só a igualdade, o que a gente tem lá não é suficiente para você garantir isso. Vamos para a próxima. Olhando para aqui, só olhando para essa desigualdade, tem alguma média que está aparecendo aí para vocês? Tipo, poxa, essa questão parece que é de tal média. Só de olhar, alguém consegue dar um chute? Essa letra C está com cara de que média? Professor, Oi. aritmética e harmônica? É isso. O pessoal colocou ali harmônica e, de fato, ó, tanto essa partezinha aqui, né? Lembra uma média harmônica, quanto você ter os números no denominador também lembra uma média harmônica. Aí a questão aqui é só organizar as ideias. Então, vamos lá. A gente sabe que a média harmônica ela é menor do que a média aritmética. E aqui entra uma observação interessante. Ó. A gente não precisa usar as desigualdades nos parezinhos que elas aparecem, né? Tipo, só usar harmônica com geométrica, ou geométrica com aritmética, ou aritmética com quadrática. Você pode usar. A harmônica é menor do que aritmética. Ou, se quisesse, geométrica é menor do que quadrática, e por aí vai.
Então, vamos tentar fazer isso. Ó. Agora, observe que eu vou fazer a média harmônica não dos números x, y e z, mas dos inversos dele. Então, vai ficar o seguinte, ó, letra C. Por aritmética maior do que ou igual à harmônica, temos o seguinte, temos que 1 sobre x mais 1 sobre y mais 1 sobre z dividido por 3, isso é a média aritmética, isso aqui é maior do que ou igual à média harmônica, que é 3 sobre o inverso de cada um desses números. Então, o inverso de 1 sobre x é x, 1 de 1 sobre y é y, 1 sobre z é z. E agora acabou, né? Daí, conclui-se que só é pegar esse 3 que está dividindo e passar ele multiplicando. 1 sobre x, 1 sobre y, 1 sobre z é maior do que ou igual a 9 sobre x mais y mais z. Então, a letra C também é verdadeira. Então, temos aí a utilização das três médias, das três desigualdades, e com as três aplicadas verificamos que está verdadeiro. Tem a colega dizendo aí que não está compartilhando. Aqui está para mim dizendo que está compartilhando. Não sei se é só para você, mas alguém está com esse problema. Não, aqui também tá compartilhando. Tá tudo em Pronto, ordem aqui também. pronto. Então, talvez não seja aqui a questão com a minha internet. Enfim, letra D. Deixa eu adiantar logo vocês, a letra D é a falsa. Deixa eu fazer a letra E, depois eu faço a letra D. Eu quero manter a ordem bonitinha, né? Tudo verdadeiro, depois eu vou para falso. Então aqui já vou dizendo logo, se é a falsa e aqui é verdadeira. Por que que essa aqui é verdadeira? Ó, isso aqui você pode olhar para isso da seguinte forma, ó. X mais y, ou x mais 1, maior do que 2, ou igual. Y mais 1, maior do que ou igual a 2. E z mais 1, maior do que ou igual a 2. Se você multiplicar essas três desigualdades, você obtém exatamente o que está aqui, ó. O produto dos binômios desse lado, né? E maior do que ou igual a 8. Só que aí a minha pergunta é a seguinte: da onde é que isso aqui sai, pessoal? De onde é que essas três desigualdades saem? Pelo fato de x, y e z ser positivo. Não necessariamente. Não necessariamente, porque se o x for 0,1, somado com 1 dá maior do que 2. Se você parar para olhar, você... Ó, eu estou usando um raciocínio indo do final para o começo. Se você olhar voltando aqui também, você vai ver o seguinte, ó. X mais 1 sobre 2 maior do que ou igual a 1. Aqui também. E aqui também. Então, isso aqui está com cara de quê? E aí? Isso que eu fiz aqui tá parecendo o quê?
Ó, se você parar para observar, isso aqui é uma média aritmética. Eu falei, mas tava mutado. Ah, beleza. Isso aqui é uma média aritmética. Está dizendo que x mais 1 sobre 2 é maior ou igual a 1. Então, isso me leva a supor que eu tenho aqui uma desigualdade envolvendo média aritmética e alguma outra média. Porém, eu tenho duas opções. Ou a média aritmética ela é maior do que a geométrica e do que a harmônica. Aí eu tenho que pensar qual das duas médias, geométrica ou harmônica, mais se encaixa com o problema que eu estou trabalhando. Aí a dica para você entender qual das duas você vai usar está na questão. Porque a questão está dizendo assim, ó, se x, y, z é igual a 1. Então, o fato de você ter um produto aqui envolvendo x, y, z indica que tem ali, e como a gente viu que tem ali uma questão de desigualdade, né? Então, isso indica que a média que eu vou usar é a média geométrica. Aí, veja, isso não é a resposta, isso é só eu pensando aqui o que isso me lembra, aonde me levou, o que a questão está entregando, me deu uma dica do que eu tenho que fazer. Então, agora eu vou fazer, de fato, a resposta. Então, ó, eu vou apagar isso aqui e eu vou nessa ideia aí de que tem envolvido uma média geométrica. Então, veja, por aritmética maior do que ou igual a geométrica, nós temos o seguinte, que x mais 1 sobre 2 vai ser maior do que ou igual ao quê? Isso é você olhar. Isso aqui é a média aritmética de x em 1. A média geométrica de x em 1 é x. O mesmo vale para y. Y mais 1 sobre 2 maior do que ou igual a y. E z mais 1 sobre 2 maior do que ou igual a raiz de z. Aí eu pergunto para vocês, quem está mais atento já percebeu o que tem que fazer, mas eu vou perguntar, qual é o meu próximo passo agora? O que eu tenho que fazer? Segue daí que. O que eu tenho que fazer aqui? Estão me ouvindo, né? O que eu faço agora com essas três desigualdades? O que é natural, o que está saltando aos olhos? Exatamente. Isso aí está me pedindo para multiplicar as desigualdades. Então, se eu multiplicar as desigualdades, eu vou ter o seguinte, ó. Desse lado aqui fica x mais 1, y mais 1, z mais 1, sobre 2 vezes 2 vezes 2, maior do que ou igual a raiz de x, y, z. Só que qual é a parte boa? X, y, z é igual a 1. Ou seja, você tem que x mais 1, y mais 1 e z mais 1 é maior do que ou igual a 8. O que mostra que a letra E é verdadeira. Agora, por que a letra D... A gente é igual lá? Oi? A gente é igual lá, o igual, somente para tirar uma coisa aqui, senão eu vou confundir. É isso. Ok. Aí, a letra D está dizendo que o valor mínimo dessa expressão é igual a 2 raiz de y. E só ocorre quando x ao quadrado é igual a y. Aí, veja,
Observe que isso aqui é uma soma. E você tem uma parcela que está em cima e outra parcela que está embaixo. Se você usar a desigualdade entre as médias aritmética e geométrica, você vai cancelar esse x. Então, vamos ver o que acontece. Ó, x mais y sobre x dividido por 2, se a média aritmética é maior do que ou igual à média geométrica. Aí você observa que esse x vai ser cancelado aqui, esse 2 passa multiplicando. Então, você fica com x mais y sobre x maior do que ou igual a 2 vezes raiz de y. Isso está dizendo para a gente que essa expressão aqui, ela sempre é maior do que 2 raiz de y, ou ela vai ser igual. Aí, quando é que ocorre a igualdade? A igualdade ocorre... Deixa eu abrir espaço aqui. A igualdade vai ocorrer, isso aí eu já falei para vocês, ó. Na desigualdade entre as médias aritmética e geométrica, ou qualquer outra média, a igualdade só ocorre quando os elementos que você está calculando a média são iguais. Então, a igualdade vai ocorrer quando x... A igualdade ocorre quando x é igual a y sobre x. Ou seja, x ao quadrado é igual a y. Parece que é isso que está lá. Deixa eu ver aqui. Então, tem um erro na questão, né? Deixa eu ver se eu não fiz nenhuma loucura aqui. Mas se eu não fiz nenhuma loucura, tem um erro na questão. Então, todo mundo é verdadeira. É isso mesmo. Então, aqui é verdade também. A questão precisa de correção. Aqui é verdadeiro. Uma prova seria uma questão anulada. Mas, assim, embora tenha um erro aí na questão, que talvez eu fui orientado sobre esse erro na época que eu apliquei no simulado e não corrigi. Aí acabei trazendo para vocês o erro. Mas, tipo, esse erro não invalida o que a gente fez. Resumindo a história, deu para entender o que eu fiz aqui? Alguma pergunta, tirando esse erro do final, que foi um erro só na questão, não na resolução? Tudo ok? O colega levantou a mão, pode falar. Elvis. Foi sem querer, mestre. Tranquilo. Pronto, então... Só a igualdade na letra A que não entendeu. Mas aqui na letra A é maior ou igual. Esse maior ou igual é da fórmula. É da desigualdade das médias. Eu não coloquei igualdade aqui, não. Talvez o que você está perguntando é esse igual aqui. Se a dúvida foi esse igual aqui, é porque quando você faz essa conta, você vai cancelar o x com x, o y com y, o z com z. Aí vai ficar raiz de 1, que é igual a 1. Aí se você pegar isso aqui, é a mesma coisa que 1. Aí quando passa o 3 multiplicando, fica maior do que ou igual a 3, como é que está aqui na questão. Pronto, então beleza, o erro era esse. Eu vi no começo da aula que teve uma pessoa que colocou aqui pedindo para fazer a 9 e a 10. Questão 1, 9 e 10. Pronto,
eu já passei meia hora só em uma questão, então ficou claro que eu não vou conseguir resolver essa lista em uma aula só, né? Então, deixa eu ir lá para a questão 9, para a questão 10, que foi o que se manifestaram, e vamos ver como é que a gente faz ela. Questão 9. Seja a n a sequência dada por A1 é igual a 1 e a n mais 1 é igual a 1 mais 1 sobre 1 mais a n. Assinale a alternativa verdadeira. Ó, essa questão aí, o cara consegue resolver ela tentando observar essas coisas aí. Mas uma coisa que pode ajudar você a resolver a questão é observar que o que está escrito aqui é aquilo que a gente chama uma fração contínua. Aí vamos fazer alguns termos dessa sequência. Ó. O A1 é igual a 1, né? O A2, você usa essa recorrência, né? Então, é 1 mais 1 sobre 1 mais A1. Só que o A1 é 1. Então, aqui fica 1 mais 1 sobre 2. Beleza. O A3 é o mesmo esquema. É 1 mais 1 sobre 1 mais A2. Só que o A2, observe, é 1 mais 1 meio. Então, aqui fica 1 mais 1 meio. Se você quiser, a gente pode deixar assim, ó, 1 mais 1. Aí esse 1 mais 1 aqui dá 2, né? 2 mais 1 sobre 2. Esse é o terceiro termo. O quarto termo vai ser 1 mais... Usa a recorrência sempre, ó. 1 mais 1 sobre o A3. Só que o A3 é isso aqui, ó. Isso aqui tudinho. Então, vai ficar 1 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 2. Tá dando para me acompanhar até aqui, pessoal? Ok, o meu tá ok. Pronto. Então, veja. Vamos olhar agora aqui para as alternativas para ver se tem alguma coisa que ajuda a gente. Ó. Vamos ver a letra A. Eu acho que dá para a gente chegar na letra A. Quando a 6 é escrito como uma fração, a soma do seu numerador e denominador é igual a 159. Então, daqui, a gente pode fazer o A5, e vai ser 1 mais 1 sobre o A4. Só que o A4 é isso aqui tudinho. Ó. Então, você repete. 1 mais... Aí, 1 sobre 1 mais 1 sobre 2 mais 1 meio. Veja que está começando a surgir um certo padrão. Você tem o primeiro termo, 1 e 2, aí o primeiro termo não, o segundo, né? O terceiro termo, 1, 2, 2, aí o quarto termo, 1, 1, 2, 2, o quinto termo, 1, 1, 1, 2, 2. Então, parece que o sexto termo vai continuar esse padrão. É 1 mais 1 sobre 1 mais o A5. Aí o A5 é isso tudinho aqui. Então, vai ficar... Cadê? Peraí, para eu não enrolar aqui. Professor, Oi? boa noite. No A4 faltou mais um. Aqui no A4. Faltou mais um.
Eita, é mesmo, né? Pô, eu tava olhando e disse, tem alguma coisa aqui que tá errado. Deixa eu corrigir aqui. É 1 mais... Aí 1 sobre 1 mais o termo anterior. Isso. Aí o termo anterior é 1 mais 1 sobre 2 mais 1 meio. Aí quando eu vim para aqui, ó, isso aqui vai estar errado. Tem que corrigir. Vamos lá. Então aqui vai ficar 1 mais 1 aqui em cima. E aqui vai ficar 2, né? Então 2 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 2. Pronto. Aí, se eu for fazer agora o A5 para ele ficar certo, é 1 mais 1 sobre 1 mais A4. Então, vai ser, ó, 1 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 mais 1 meio. Que, quando o cara organiza, fica 1 mais 1 sobre, aqui dá 2, né? Mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 mais 1 meio. Estão comigo, pessoal? Posso prosseguir? Pode sim, professor. Pronto. Vamos fazer... Sim, outra coisa. Observando o padrão, agora sim corrigido ele bonitinho, né? Você observa, ó, que começou com 1 e vai ter um monte de denominador 2, ó. 1 aí, 2, 2. Aqui, 1, 2, 2, 2, 2. Então, seguindo o padrão, você observa aqui, ó, no A3 teve 2 número 2, no A4, 3 número 2, no A5, 4 número 2. Então, é natural de se supor que no A6 você vai ter 1 mais e vai ter que aparecer 5 números 2 aqui embaixo. Você tem 1, aí 2 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 2. 1, 2, 3, 4, 5. Deu para entender a lógica, pessoal? Tudo bem? Pronto. Aí, ó, com base nisso aqui, a gente pode fazer a conta com essas frações aqui e chegar nessa letra A e ver se ela é verdadeira ou falsa. Pelo menos a gente já tem... se ela for verdadeira, está resolvida a questão. Se ela for falsa, só tem 4 agora para a gente analisar. E deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, ó. Isso aqui, dá para você resolver essa questão com uma linha bem rapidinho, se você souber um assunto chamado frações parciais. Frações parciais, não. Frações contínuas. Isso é um assunto um pouco mais avançado. Porém, a gente não precisa utilizar esse assunto para resolver essa questão especificamente. Aí vamos lá, vamos tentar fazer alguma coisa com o que a gente tem aqui. Ó. Vou repetir o 1 e vou resolver essa primeira parte aqui. Ó. Vamos ver se eu consigo resolver em poucos passos. Ó, essa fração aqui todinha, essa parte aqui, ó, isso aqui dá 4, 5 sobre 2. Isso é 2 sobre 5. Isso aqui é 2 sobre 5. Aí você tem 1 sobre 2 mais 2 sobre 5. Vão me corrigindo aí se eu errar, beleza? Então, isso aqui tudinho
agora vai ser 12 sobre 5 é 5 sobre 12. Esse pedaço aqui, isso aqui deu 2 sobre 5, com isso aqui deu 5 sobre 2. Então, eu vou encurtar o caminho, né? Aí vai ficar 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 mais 5 sobre 12. Confere isso aí, pessoal. Vou ver se alguém colocou aqui. Confere. Maravilha. Então, vou apagar aqui os meus rabiscos. Aí, pronto. Vamos fazer a conta. Aqui vai dar 24, com 5, 29. Então, isso aqui vai ser... Oi? Não vai fiscalizar amanhã. Amanhã é dia de planejamento. Ó, Que hora é? 8 horas? Então. abrir Olha o o microfone microfone. aí, meu, na doida. Pronto, beleza. Confere, né? Isso aqui dá 24, 29 sobre 12, mas tem um aqui, então fica 12 sobre 29, né? Ou que é 24 com 5, 29. 29 sobre 12. Como tem um 1, fica 12 sobre 29. Então, aqui é 1 mais 1 sobre 2 mais 12 sobre 29. Aí, fazendo a conta aqui, isso aqui dá 58 com 12, 70, 70 sobre 29. Então, fica 1 mais 29 sobre 70. Então, a conta aqui vai dar 70 com 29, 99 sobre 70, né? Se eu não tiver errado, que a cabeça já está falhando. Se minhas contas aqui estão corretas, você tem 99 sobre 70. Quando você soma isso, numerador e denominador, dá 169. E a letra A está dizendo que é 159, então é Mas não falso. vai inverter, né, ali? Não, independente se inverta ou não, aqui é o resultado final, né? Aqui já é o resultado final. Então, é para somar numerador e denominador. Aqui dá 169. Ok, deu certo. A colega disse ali que, caso contrário, se enrolaria. De fato, eu já estou enrolado. Agora, Agora, veja. Uma coisa interessante sobre essa fração contínua, isso eu vou deixar como uma dica para vocês fazerem depois, ó. Quem tiver tempo e interesse. Depois, vocês façam, que nem a colega disse, cada continha. Faz essa aqui, ó, dá 3 meios. Aí depois soma essa, vai dar outro valor. Soma essa, vai dar outro valor. Essa aqui vai dar outro valor. E essa aqui a gente já encontrou. Ó, se você pegar 99 e dividir por 70, vocês estão reconhecendo esse valor aqui? vamos ver o Raiz. quadro aqui, é o 42. Se é a aproximação da raiz de 2, né? É. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês, isso aqui é mais pela beleza da matemática, certo? Essa fração contínua, ela é uma aproximação para a raiz de 2. Na verdade, né, essas frações parciais, elas são aproximações para a raiz de 2. E se você desenvolver até o infinito, essas frações aqui, sempre elas vão ter esse padrão. É 1, 2, 2, 2, 2, 2, vai continuar. No infinito, lá no limite, no infinito, o resultado disso é exatamente igual à raiz de 2. Aí,
você já consegue dizer que isso aqui é falso. Por que eu consigo dizer que isso aí é falso? A resposta está aqui já, nos cálculos que a gente fez. Alguém se arrisca? Ó, por que que essa afirmação aqui é falsa? Essa afirmação está dizendo que a sequência ela está limitada entre 1 e raiz de 2 para todo n pertencente aos naturais. Porém, no A2 aqui, ó, a gente já encontrou o valor de 1,5, que obviamente é maior do que a raiz de 2. Então, a letra B ela é falsa. Aí agora a chance de a gente acertar dá um Professor, chute. repita novamente aí essa letra B. Ó, a letra B está dizendo que a sequência AN, essa sequência aqui, ela é maior do que 1 ou igual a Maior ou 1 igual, e certo. menor do que raiz de 2 ou igual a raiz de 2 para todo n natural. Porém, a gente calculou o A2. O A2, E o A2 é 1 mais 1 meio, certo. que é Racional. 3 sobre 2, que é 1,5, né? É. Que é maior isso. do que raiz de 2. Então, não pode ser verdadeira essa afirmação. Beleza. Beleza? Ok. Aí pronto. Aí o que resta para a gente é tentar ver se isso aqui tá certo. Tem alguma coisa que tá certa aí. Aí, eu tenho para mim que essa letra E, porque foi eu que fiz essa questão também. Eu tenho para mim que na época que eu fiz essa questão, o que eu quis dizer aqui é o AN mais 2, não é a sequência somada com o número 2. Então, eu vou tentar fazer isso para ver o que vai acontecer. Ou melhor, eu vou fazer essa ressalva aqui, mas eu vou mexer na sequência para ver se eu chego em alguma dessas coisas. Então, vê, a sequência para o n maior do que 1 é a n mais 1 igual a 1 mais 1 sobre 1 mais a n. Se você começar a mexer nessa sequência, você vai encontrar o seguinte, ó. A n mais 1 é igual. Vou pegar esse cara e passar multiplicando todo mundo. Então, vai ficar assim. Se eu multiplicar todo mundo por esse termo aqui de baixo, fica a n mais 1 vezes 1 mais a n igual a 1 mais a n mais 1. Tá claro isso aqui, pessoal? Está. Para mim está. Pronto. Então, ó, vê, o comentário que eu fiz lá, na verdade, agora vai aparecer a verdade. Porque, veja, ó, fazendo a conta aqui, o que vai ficar? Desse lado você tem a n mais 1. E desse lado você tem 1 mais a n. E desse lado você tem a n mais 2. Aí, se eu pegar esse cara e passar dividindo, você fica a n mais 1 é igual a n mais 2 dividido por a n mais 1. Então, veja, isso que está aqui, parece-me que é o que está na letra E, né? Ó, é o que está na letra E. E eu estava dizendo, né? Eu fiz essa questão, eu acho que esse mais 2 é aqui no índice, que é muito comum o cara cometer esse erro. Mas, parece que, de fato, era isso que eu queria escrever, né? Parece não, de fato era isso que eu queria escrever e a gente conseguiu observar que isso aqui é verdade.
Tá claro isso para vocês, pessoal? Alguma pergunta aqui? Agora é tranquilo aqui. Agora, Então, veja, essa questão é o que eu disse, ó. É uma questão que, olha, se existe uma técnica de chute no Profimat, eu desconheço. Eu nunca parei para procurar isso, não. Mas veja, o que eu estava dizendo é que essa questão, ela é uma questão de um assunto avançado. É um assunto que o cara vê, por exemplo, num curso de teoria dos números, e numa parte já um pouco mais avançada. Mas para você resolver ela, você não precisa ter esse conhecimento. É tanto que só fazendo, calculando alguns termos, a gente conseguiu eliminar essas duas e desenvolvendo aqui a última, né? Desenvolvendo o termo da sequência, a gente chegou na última igualdade. Aí a gente pode até tentar olhar isso aqui, ó, e ver por que que isso aqui é falso. Como é que você faria nesse caso? A gente tem uns 5 minutinhos para encerrar, então eu vou encerrar com isso aqui. Então, vê só. A gente sabe que... Deixa eu deixar aqui delimitado, né? Isso aqui é a letra E, que é a letra C. A gente sabe que a sequência é dada por essa expressão aqui, ó. Aí, vamos lá para o que está aqui, ó. AN mais 1 menos AN vezes 1 mais AN é igual a 2 mais AN elevado ao quadrado. Aí, observe, você tem o AN mais 1. Daqui, você consegue tirar o seguinte, ó, que o AN, ou seja, o termo anterior a esse, é 1 mais 1 sobre 1 mais AN menos 1. Você pode fazer isso. Sempre que você tem uma sequência dada assim por uma recorrência, você pode avançar um termo, tipo calcular o AN mais 2, avança um termo, ou você pode recuar um termo. Então, aqui é o AN menos 1. Aí, a questão está dizendo para a gente, ó, que se você fizer o AN mais 1 menos o AN, e multiplicar ele por 1 mais AN, você encontra o resultado sendo 2 mais AN elevado ao quadrado. Então, veja, você pode lembrar disso aqui, que a gente acabou de comentar, mas também você pode, por exemplo, desenvolver esse lado aqui e ver se você consegue chegar nessa expressão. Então, um caminho é esse, ó. Você pega e faz a multiplicação. Esse vezes esse é AN mais 1. Aí esse vezes esse, AN mais 1 vezes AN. Aí esse vezes esse, menos AN. E esse vezes esse, menos AN elevado ao quadrado. Então, isso aqui é igual a isso aqui. Aí, qual é a ideia? A ideia é você tentar desenvolver isso e ver se chega nessa expressão. Então, um caminho possível é você fazer o seguinte, ó. Aonde tem AN mais 1, você pode colocar a fórmula do AN mais 1. Ou, onde tem AN, você coloca essa expressão aqui para o AN. Tá dando para entender o que eu estou dizendo, pessoal? Tudo bem? Então, você tem esses dois caminhos a seguir.
Aí veja. Vou começar tentando por esse aqui, para ver o que acontece. Ó. Se onde tem a n mais 1 eu colocar isso aqui, vai ficar assim, ó. 1 mais 1 sobre 1 mais a n. Aí aqui a mesma coisa, mais 1 mais 1 sobre 1 mais a n. Aí multiplica pelo AN, menos AN, menos AN ao quadrado. Aí a ideia é o quê? É o cara fazer essas contas aqui e ver se no final você chega nessa expressão. Se você chegasse nessa expressão, ela seria verdadeira. Mas como a gente já encontrou a resposta verdadeira, você não consegue chegar nisso aqui. Aí o desafio que vai ficar para vocês tentarem fazer, porque a gente já chegou no nosso horário, é desenvolver isso aqui e encontrar qual é o resultado que você obtém. Certamente não vai ser 2 mais a n elevado ao quadrado, mas é um bom exercício o cara tentar descobrir em que expressão você vai chegar. Note que você tem uma expressão aqui que depende apenas de AN. Então, em algum momento, você vai ter algum cancelamento aí. Aí, quem tiver o interesse, eu encorajo a fazer o desenvolvimento. Agora, não está uma coisa tão complicada que não dê para fazer. Beleza? Ok, professor. Boa noite. Pronto. Então, boa noite também para todos. Espero que eu tenha conseguido ajudar. Essa questão não é questão do Profimate, mas a gente trabalhou elas em anos anteriores dentro do simulado. E a minha ideia foi colocar algumas questões um pouco mais desafiadoras também e questões que tragam um pensamento a mais para a pessoa tentar procurar questão cabulosa. A ideia é essa. Beleza? Qualquer coisa, se alguém for tentar fazer a questão, ficar enrolado, quiser perguntar, falar comigo pelo WhatsApp, eu posso depois mostrar como é que chega no final dela. Tudo bem? Por hora é isso. Eu agradeço a paciência de vocês. Me desculpe aí qualquer deslize que eu tenha cometido. E até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro, para quem vai ainda me encontrar, né? Para quem não vai me encontrar mais, boa sorte na prova. Espero que tudo dê certo aí para vocês. Vocês consigam alcançar o objetivo de vocês. E que, quem sabe, em próximas edições, vocês também possam ser professores aqui também, né? Existe a possibilidade, só é o cara querer. Beleza? Então é isso. Um abraço e tchau. Tchau, tchau, professor. Tchau.